Amém? Dito isso, vamos ler o texto. Ezequiel 37, no versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Diga comigo essa palavra, sequíssimos. No versículo 3, e me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? É uma pergunta. E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Eu quero que você repita essa frase: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Vocês? Mais uma vez: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. No versículo 6: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. No versículo 7 diz: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um grande exército em extremo. Obrigado, Jesus, tu estás neste lugar. Feche os seus olhos comigo mais uma vez. Estenda a mão para o céu. Levanta a sua mão direita e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente e o meu coração para receber a sua palavra e ser transformado por ela. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Digno. Digno. Antes de falar algumas informações que Deus me deu a respeito desse texto, eu preciso falar sobre o contexto no qual o texto está inserido. Eu preciso que você redobre a sua atenção, porque a atenção é algo muito valioso. As redes sociais estão trabalhando intensamente para ter a sua atenção. Satanás e o inferno estão trabalhando intensamente para ter a sua atenção. Porque se Satanás tiver por alguns momentos a sua atenção, ele pode destruir a sua vida. Perceba, se Eva não tivesse dado atenção à voz da serpente, nós não estaríamos da maneira como estamos hoje. Se Eva estivesse dando mais atenção à voz de Deus do que à voz da serpente, nós não estaríamos como estamos. Então é importante que você redobre sua atenção para aquilo que Deus vai falar. Eu sei que todo mundo conhece esse texto, ou se você é crente há muito tempo, já deveria conhecê-lo. Quero falar sobre o profeta Ezequiel, um homem de Deus que foi chamado por Deus e teve visões extraordinárias. As visões de Ezequiel dariam um filme completamente pirotécnico. Ele viu seres ao redor do trono de Deus. Ele viu seres com rosto de boi, com rosto de leão, com rosto de águia, e cada um deles tem um significado. Eu teria que gastar pelo menos o conhecimento de 3 livros de teologia para te explicar o significado de cada um. Mas é a mesma imagem que aparece em Apocalipse no capítulo 4, os seres ao redor do trono. Mas você precisa entender
que a nação de Israel estava vivendo num cativeiro. Diga comigo, cativeiro. Cativeiro babilônico era uma punição de Deus para o seu povo, porque, pasmem vocês, Deus também pune o seu povo, Deus também machuca o seu povo, Deus também envergonha o seu povo, mas o interesse de Deus em envergonhar, machucar e constranger o seu povo, permitindo a punição, é que esse povo volte-se para Ele. Ou seja, quando Deus permite alguma coisa ruim na sua vida, significa que Deus está querendo, através dessa situação, te aproximar dEle. Acontece que as coisas nos distraem tanto, que a única maneira onde Deus consegue muitas vezes ser ouvido é através do sofrimento. Disse C.S. Lewis, ele falou que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. Então muitas vezes Deus permite que as situações adversas venham sobre as nossas vidas, para que nós demos ouvidos novamente a Ele. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Só que não era o cativeiro o maior problema da nação de Israel, era o tempo de cativeiro. Diga para alguém do seu lado aí, o tempo de cativeiro é mais problemático do que o cativeiro. Porque às vezes não é o que está acontecendo, é quanto tempo você suporta o que está passando. Você consegue se virar se você ficar um mês sem dinheiro. Você só não consegue se virar se você ficar um ano sem dinheiro. Porque não é o problema. O problema tem o mesmo tamanho, mas conforme você vai suportando por muito tempo, aquilo que era pequeno começa a virar uma bola de neve. As mulheres que estão em casamentos nos quais não há fruto, não há crescimento, entendem o que eu estou falando. É como se você falasse as mesmas coisas para a mesma pessoa todos os dias, e aquela coisa que você está falando é pequena, mas conforme o tempo vai passando, vai aumentando o nervosismo, vai aumentando a falta de paciência, e tudo aquilo que você achava pequeno começa a se transformar em algo grande. Vou perguntar uma coisa para vocês. Esse copo d'água pesa muito, sim ou não? Mas se eu seguro ele por 1 hora, começa a pesar mais, sim ou não? Se você segurar esse copo por 2 horas, sua escápula, sua clavícula vai começar a formigar, você vai começar a sentir dores, e você não vai conseguir sustentar por muito tempo. Mas o copo não ficou mais pesado, é você que está aguentando por mais tempo. Ou seja, enquanto eu aguento por mais tempo, mais resistente eu me torno. Vou dizer de novo, enquanto eu aguento por mais tempo, mais resistente eu me torno. A Bíblia fala sobre Moisés estando num alto monte. A Bíblia diz que quando ele estava com as mãos levantadas, o povo hebreu vencia a guerra. Mas quando as mãos de Moisés abaixavam, o povo perdia a guerra. Eu não sei como desenhar isso para você, mas eu fico imaginando um cenário onde o próprio Moisés, Arão e Hur podiam perceber que a vitória estava com um determinado povo, e depois que ele deixava de levantar as mãos, a vitória estava com outro povo. Quando Moisés abaixava, o povo perdia. Quando Moisés levantava, o povo vencia. Preste atenção, é uma lição muito importante. As mãos de Moisés começaram a ficar pesadas. Isso é natural. Só que enquanto elas ficavam pesadas, Deus mandou Arão e Hur para sustentá-lo. Declaro que na sua vida, Deus vai levantar pessoas que vai te sustentar no momento das adversidades, no momento onde você quiser desistir, alguém do seu lado vai se levantar e vai ser um bálsamo. É por isso que o discipulado é importante, porque quando nós estamos nos sentindo cansados, alguém que Deus colocou ao nosso lado vai dizer: caminha mais um pouco. Sabe, eu quero dizer para algumas mães nesse lugar,
Seus filhos só não morreram ainda porque você não parou de orar. Eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, eu sei que está pesado, mas se você parar, muita gente vai ser prejudicada. Fala para alguém do seu lado aí, se você parar, muita gente vai ser prejudicada. Se você para de vir à igreja, muita gente sofre com a sua negligência. Se você para de orar, muita gente sofre com a sua falta de disciplina. Porque aquilo que você está vivendo e suportando, não se trata apenas de você, se trata de todos aqueles que estão de pé, porque os seus braços ainda estão levantados. Não se trata apenas da sua performance, da sua fidelidade, se trata das pessoas que serão prejudicadas se você cair. Meu irmão, eu estou dizendo, permaneça de pé, permaneça fiel, permaneça em santidade, porque tem povos guerreando as suas batalhas, e Deus vai levantar pessoas para sustentar os seus braços quando eles estiverem cansados. Eu vim dizer que a igreja, o favor de Deus, vai ser o tipo de igreja que vai sustentar você quando você estiver cansado, quando você quiser desistir. Nós não vamos deixar você morrer. Enquanto você estiver aqui, nós vamos ter abraço, nós vamos ter palavra, nós vamos ter suporte para a sua vida espiritual. Porque os demônios continuam do mesmo tamanho, o peso do copo ainda é o mesmo. É você que está segurando por tempo demais, é você que está suportando sozinho. Conversa com alguém do seu lado, fala assim: me ajuda a suportar, porque sozinho eu não consigo. Eu me lembro quando eu estava vencendo o pecado na minha adolescência. Eu tinha um grupo com 3 amigos. Eram eu, o Christian e o Wallace. E toda vez que eu desejava pecar, toda vez que a minha carne gritava, eu falava: Christian, me ajuda, meu amigo. Ele fala: vem para minha casa, vamos fazer alguma coisa, porque você não está sozinho nessa guerra. Pastor, mas e se eu estiver sozinho? Deus envia anjo, Deus envia alguém. Deus sempre vai dar um jeito de você permanecer fiel. Obrigado, Espírito Santo. O povo de Israel estava aguentando o cativeiro por muito tempo, mas Deus levanta o profeta Ezequiel, e o profeta, ele começa a profetizar a partir de uma visão. Diga comigo, uma visão. Diga mais alto, uma visão. Estou sentindo a graça de Deus nesse lugar. E o que a visão faz é geralmente revelar onde você está, mas também revela onde Deus quer te posicionar. Porque a promessa nunca combina com a sua realidade atual. Olha a visão que Deus deu para Ezequiel: um vale de ossos secos. E a Bíblia não faz questão de dizer que eram apenas ossos secos, ela diz que eram ossos sequíssimos. Vou te ensinar um pouco de língua portuguesa. Quando você quer aumentar a intensidade sobre algo, você muda a palavra. A palavra muitas vezes significa a mesma coisa, mas de maneiras intensas diferentes. Vou te dar um exemplo. Se eu chegar em você e eu falar que a minha camiseta está úmida, significa que ela está molhada, sim ou não? Se eu falar para você que a minha camiseta está molhada, tem um outro peso. Mas úmida e molhada é praticamente a mesma coisa. Só que não, porque molhado é mais do que úmido. A informação é que minha camiseta tem água, mas eu posso dizer que a água que está na minha camiseta está úmida ou está molhada. Agora, se eu digo, a camiseta que eu estou utilizando está encharcada, sua visão mudou. Ou seja, é muita água, é como se estivesse submersa em água. Se você esfregar, se você apertar, sai água, porque está encharcada. Quando a Bíblia está dizendo que os ossos eram sequíssimos, não está falando apenas de ossos secos. Ou seja, estava muito pior do que a gente imagina. E começa a visão falando sobre ossos secos, mas depois o próprio Deus dá clareza de que os ossos estavam sequíssimos. Ou seja, estava pior do que você imagina. Eu vim com essa palavra no meu coração para dizer para alguém
que muitas vezes Deus promete coisas que não combinam com sua realidade atual. Deus promete uma descendência de filhos para um casal de velhos estéreis, Abraão e Sara. Deus promete liberdade para um povo escravo, o povo hebreu. Deus promete vida para quem estava morto. Deus promete um filho para uma mulher virgem. E Deus promete o salvador do pecado, quando o pecado era a única realidade que o homem via. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3. Eu vou pregar o evangelho. E eu espero que você glorifique a Deus enquanto eu prego. Uau! Depois que o homem pecou, Deus faz uma série de perguntas para o homem e para a mulher. Eu vou te mostrar na Bíblia que Deus é o primeiro pregador que existe, porque Deus se antecipa, e Deus revela e promete diferente daquilo que está acontecendo. É por isso que, quando eu profetizar algo, por favor, não deixe essas palavras irem ao vento. Faça como a nossa irmã Rose, tome posse. De alguma maneira, se apodere daquilo que está sendo dito nesse altar. Por mais que não faça sentido algum. Meu irmão, eu já profetizei para os piores adolescentes dessa igreja: você vai ser um pregador do evangelho. O cara estava na droga, o cara estava no mundo, não faz sentido. Quem olhava dizia, não dá, nem é inteligente, não vai para a escola mais, abandonou tudo. Mas quem disse que Deus precisa do cenário atual para cumprir a promessa que Ele fez? Obrigado, Jesus. Olha o que Deus promete. Então o Senhor Deus, no versículo 14, Gênesis 3:14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deus está falando para a serpente, eu sei que a única coisa que está nesse cenário é a queda, é o pecado. A queda no jardim trouxe rupturas cósmicas. O homem caiu na sua mente, o homem caiu no seu espírito e também caiu no seu corpo. É por isso que existe doença hoje, é por isso que existe pobreza hoje. Ninguém nasceu para viver, por exemplo, deficiente. Só existe deficiência por causa do pecado original. E você também não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. Pastor, me explica isso. Significa que o pecado já faz parte da sua natureza. Uma vez que você nasceu depois de Adão, pecado é tudo aquilo que você naturalmente sabe fazer. Por isso, Martinha, seus filhos vão crescer, Josué, Samuel, Vinícius, e você não precisará ensiná-los a pecar. Vai ser natural para eles. À medida em que o Josué começar a crescer, quantos anos ele tem agora? 2 anos. Ele vai começar a mentir para você. Ele vai começar a enganar, ele vai começar a dissuadir, a ser cínico. E isso é natural, porque o pecado já está nele. E o pecado está no meu filho Isaac também. E o pecado está em você. Mas no momento em que homem e mulher pecaram, tudo o que eles viam era pecado. Tudo o que eles viam era dor. Tudo o que eles viam era sofrimento. Mas no meio da dor, no meio do sofrimento, Deus faz uma promessa. Olha, serpente, tem a sua semente, mas também tem a semente da mulher. Você vai até ferir o calcanhar dela, mas ela vai esmagar a sua cabeça. E na cruz a palavra de Deus, pregando o evangelho pela primeira vez, se cumpriu. Porque enquanto Satanás feria Jesus, dizendo: sai daí, se tu és
és o rei dos judeus, cuspiam na face dele. Eu sempre dou um jeito de encontrar Jesus na Bíblia toda, e tem Jesus na Bíblia toda. Enquanto Satanás achava que estava vencendo, Jesus estava pisando na cabeça da serpente e dizendo que a semente da mulher haveria de dar um fruto para a vida eterna. E olha o fruto aí, eu sou o primeiro fruto, cadê o segundo? Vamos lá, ok? Porque Deus promete diferentemente da realidade atual. É como se Deus dissesse: está desse jeito, mas não vai ficar assim. Quando Deus mostra para Ezequiel o vale de ossos sequíssimos, Ele estava dizendo: essa é a realidade atual, mas haverá uma realidade poderosa quando você profetizar a minha palavra, quando você disser a minha palavra, porque a minha palavra tem poder para mudar tudo. Mas você só vai poder ir até aonde sua visão chegar. Por isso Jesus ensinou que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o resto será bom. A questão não é o que você está vivendo, é a perspectiva com a qual você olha para aquilo que você está vivendo. Tem gente que furou o pneu do carro e já fala: é Satanás, eu não aguento mais essa vida de pobreza, de problema. Aí perde o emprego, meu Deus do céu. Meu amigo, você tem que olhar para as coisas como se todas as coisas estivessem cooperando para o seu bem, porque é isso que a Bíblia diz sobre aqueles que amam a Deus. O carro furou o pneu, oh, aleluia, louvado seja Deus. Quem sabe Ele não me livrou de um acidente ali para frente. Quem sabe Ele não está poupando a minha vida. Quem sabe nem era para eu ter chegado nesse horário. Quem sabe, eu não sei, mas eu sei que Deus está no controle da minha vida, meu amigo. Olha a perspectiva de Jó. Jó não falou: Satanás tomou aquilo que eu tinha de mais precioso, que eram os meus filhos. Não, quando ele sofre todas aquelas perdas, ele consegue olhar para o céu e dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque a minha vida não está nas mãos de Satanás. Até para Satanás tocar na minha vida, ele precisa pedir permissão para o Altíssimo. Até para Satanás fazer alguma coisa contra mim, ele precisa da permissão de Deus. Ele precisa da validação de Deus. Ele precisa do contrato assinado por Deus. Por isso Satanás não ousa tocar nos bens de Jó antes de falar: Senhor, você está cercando ele, posso tocar? Aí Deus, pode. Porque Deus usa até o diabo, se ele quer se revelar a você. O segredo de Jó foi a perspectiva. Tudo ele pensava: é Deus, Deus está comigo. E no final a Bíblia diz que Jó consegue dizer: antes eu conhecia Deus por ouvir, mas hoje os meus olhos te completam, te contemplam. Hoje os meus olhos te veem. Deus, Ele quer ativar uma visão espiritual sobre pessoas neste lugar. Porque um visionário é alguém que já esteve no lugar antes mesmo da coisa acontecer. Volta comigo para Ezequiel 37. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Porque antes dos ossos reviverem, olha o que Deus disse. Ele pergunta para Ezequiel: ô filho do homem, porventura viverão esses ossos? E aí ele disse: Senhor, tu o sabes. No versículo 3. Então me disse, no versículo 4: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. No versículo 5: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Antes de viver, Deus está falando: vai viver. Antes de estar vivo, Deus está falando: estará vivo. Você não precisa de um exército quando você tem uma visão. A primeira vez que Deus me falou sobre o tamanho que a nossa igreja se tornará, a realidade era completamente desfavorável. A primeira semana onde eu ouvi claramente o Senhor nos falando sobre igrejas para o mundo todo,
plantar igrejas em vários lugares. As pessoas que estavam na nossa igreja, algumas estavam querendo sair, outras estavam falando, não vou servir mais. Ó, pastor, não conta mais comigo para tal coisa. Aí minha cabeça, mas peraí, eu recebi uma promessa tão grande, tudo está dando errado aqui no lugar onde eu estou. Contribuição financeira na igreja despencou, ao ponto de a gente não sobrar dinheiro para você comprar uma lâmpada. Deus nunca deixou faltar. Nunca atrasamos um dia de aluguel sequer. Mas também não estava sobrando nada. Aí quando não sobra, não dá para investir, quebra coisa, não dá para comprar de volta. Aí eu falei, Senhor, Tu sabes. O Senhor deu a visão. No dia que Deus deu a visão, eu falei, mas isso aqui é muito caro. Eu fiz o cálculo. Mais de 10 milhões de reais para se concretizar aquilo que o Senhor falou que faria nessa igreja. Mas quem tem uma visão não precisa de um exército. Eu nunca vi um exército produzir uma visão, mas essa visão produziu um exército. Você não precisa de um exército, você não precisa de todo mundo do seu lado, você não precisa que todos te apoiem quando você tem uma visão. Porque quando você tem uma visão de Deus, o próprio Deus está com você. E Ele vai fazer acontecer. Podem pessoas pular do barco, podem pessoas te abandonar, Ele vai fazer acontecer. E geralmente Ele faz acontecer sem que você tenha muito recurso. Porque então a glória volta para Ele. Uau! Eu vou dizer de novo. Quando Ele faz acontecer, a glória volta para Ele. Todos os grandes profetas na Bíblia nasceram de ventres estéreis. Como se Deus dissesse assim: ó, eu não preciso nem que você seja fértil. Eu só preciso que você confie na minha palavra. Eram estéreis até então. Mas depois que Deus entrou com a sua palavra, tudo mudou. Não sei para quem eu estou pregando neste lugar, mas Deus te dá uma visão hoje. A visão é maior do que aquilo que você pode fazer com a força do seu próprio braço. E uma coisa eu aprendi com Deus: toda visão que Deus dá, é necessário Ele para fazer acontecer. Se você consegue fazer sozinho, é porque não é de Deus. Vou falar de novo. Se você consegue fazer sozinho, é porque não é de Deus. Se a força do seu próprio braço consegue comprar, consegue mensurar, consegue contabilizar e consegue resolver, você não precisa de Deus. Então, se você não precisa de Deus, não será glorificado. Deus vai colocar visões malucas na sua cabeça para que você dependa dEle, para elas se concretizarem. Uau! Jesus falou para os serviçais na festa de casamento. Isso não estava no texto, não estava na programação falar. Jesus falou para os servos: os servos, peguem talhas de pedra e coloquem água dentro. E o que eles precisavam era de vinho, não era de água. Deus falou: coloca água, porque o vinho eu resolvo. Jesus falou no túmulo de Lázaro: tira a pedra, porque ressuscitar é comigo. Vamos lá, alguém. Jesus falou para o cego: vai se lavar no tanque de Siloé, porque dar vistas aos cegos é comigo. Se você consegue se resolver sozinho, você se torna orgulhoso. Mas se você depende de Deus com uma visão impossível, Ele é glorificado. Porque Deus é mais glorificado em você quando você depende mais dEle. Quando Deus falou com Moisés: tira o meu povo do Egito. Eu ouvi isso do pastor Tiago Viana, que vai ministrar aqui nessa igreja. Ele falou isso e eu falei: nunca mais eu penso nesse texto da mesma maneira. Já parou para pensar? O faraó era o Deus, entre aspas, com D minúsculo, do Egito. Ele tinha todo o poder bélico. Meus irmãos, faraó
Para você entender o nível de crueldade que Faraó continha, ele matava crianças recém-nascidas. Quando Moisés chegou até Faraó para falar, liberta o meu povo, se eu fosse Faraó, eu só passava faca em Moisés, só matava Moisés e acabou. Não tinha 10 pragas, não tinha problema, não tinha mar se transformando em sangue, não tinha primogênito morto, evitaria êxodo inteiro. Só que Faraó não conseguiu tocar em Moisés, porque Deus estava com ele. Deus deu a visão e Deus sustentou ele no meio da visão. Deus deu forças e Deus deu as palavras que Moisés deveria falar para Faraó. Quando você vai na força do seu próprio braço, essa força tem um limite. Você não vai aguentar, você não vai suportar. Você sabe por que eu aguento ser pastor? Porque eu não sou pastor, porque um dia veio na minha cabeça, eu vou ser pastor. A última coisa na minha vida que eu queria era ser pastor, meu amigo. Mas Deus me falou, eu tenho um rebanho para você, e eu vou te dar forças para te sustentar no meio desse processo. Quando eu estou pensando em ficar triste, eu nunca pensei em desistir de ser pastor. Deus me chamou para isso e eu nunca vou pensar, em nome de Jesus. Deus me sustenta, Deus me segura, Deus me fala, continua meu filho, eu estou com você, continua pregando o evangelho, com a igreja pequena ou com a igreja grande, continue pregando o evangelho, continue pregando arrependimento, continue pregando santidade, mesmo que as igrejas ao seu redor estão pregando só dinheiro, prosperidade, passe para ficar rico, continue pregando o evangelho, e Ele sustenta. Tem alguém neste lugar? Só que a Bíblia diz que não havia vida. Diga comigo, não havia vida, enquanto Deus não fez entrar o Espírito. Uau! A vida só começa quando Deus coloca o Espírito. Tem gente aqui que está achando que está vivendo, mas está só existindo. Os ossos existiam, mas antes do Espírito vir, não havia vida. A primeira vez que o Espírito aparece na Bíblia, ele aparece como Ruach. Fala comigo, Ruach. Ruach ou Ruá, o termo em hebraico para Espírito, significa sopro, significa fôlego. O homem foi formado do pó da terra, mas só começou a viver quando Deus soprou sobre as suas narinas. A primeira vez que o Espírito aparece na Bíblia, ele aparece como um sopro, como um vento que paira sobre as águas. Agora, olha o contexto de Gênesis 1. Davi, isso aqui é muito louco. A Bíblia faz questão de dizer, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O cenário não era favorável para uma construção, mas o Espírito de Deus paira sobre lugares desfavoráveis, para que a glória dele seja evidenciada. Deus manifesta a sua glória nos lugares mais improváveis. Olha ele manifestando sua glória aqui. Quando o Espírito se move, não importa o cenário atual, não importa se o seu casamento está problemático, se a sua vida familiar é uma pressão interna, se a sua vida financeira não tem saída, todo vazio e confusão é desfeito, porque o Espírito se moveu. Quando o Espírito se move, os ossos que estavam sequíssimos precisam se juntar uns aos outros, e o rebuliço acontece. Eu fico imaginando Deus fazendo em Ezequiel 37 a mesma coisa que ele fez em Gênesis 1. Ele começa a dizer, haja luz, e houve luz. Ele começa a dar forma a todas as coisas, ele começa a colocar todas as coisas no seu devido lugar. Ele separa águas de águas, ele separa terra e céu. Ele começa a criar jardinagem, ele começa a dar vida aos peixes, ele começa a mover os mares, ele começa a formar o homem do pó da terra e soprar sobre as suas narinas o fôlego de vida. Meu amigo, olha o que está acontecendo aqui com os ossos secos. A Bíblia diz que primeiro os ossos começam a se amontoar uns aos outros. Imagina o barulho que aconteceu.
nessa visão espiritual. Aí começa a ter nervo. Fala comigo, nervo. Parece que as coisas estão acontecendo. Aí começa a ter carne. E depois começa a construir o ser humano que antes era apenas ossos. Mas no versículo 8 diz o texto: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém: pode ter nervo, pode ter carne, pode ter ossos, mas se não tiver espírito, ainda está morto. Eu vou dizer de novo: você pode ter tudo, mas se você não tem o espírito da vida eterna, você ainda está morto. Você pode ter dinheiro na conta, você pode ser bem sucedido, as pessoas ao seu redor podem querer estar perto de você, você pode ter todos os contatinhos, jovens, que você quiser. Se você não tem o espírito, você está morto. Agora eu vou falar para os crentes: você pode ter ministério, você pode ter crachá, você pode ter um nome na igreja, você pode ser presbítero, pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser diácono, pode ser voluntário, mas se não tiver o espírito, está morto também. É necessário nascer de novo. É o que Jesus falou para Nicodemos, João capítulo 3. Ô Nicodemos, você tem todo o diploma de Israel, você é mestre. Presta atenção, você é mestre, mas você não conhece aquilo que é essencial. É necessário nascer de novo. Fala para alguém do seu lado aí: é necessário nascer de novo. Fala aí, teve gente que não falou. É necessário nascer de novo. Tem gente que está tão seca espiritualmente que não consegue nem falar o que o pastor está pedindo para reproduzir. Eu tive que tirar isso aqui da minha oração, da minha busca. Você não consegue nem reproduzir. Vamos lá, alguém. Para tudo que era do mundo você estava vivo, mas para as coisas do Espírito você não tem força nem para falar. Estava no samba até meia-noite, até 1h da manhã, até 2h da manhã. Quando o culto passa do horário, já começa a murmurar. Quem tem o Espírito é como o vento, deixa ele te guiar. O Espírito vem como ele quer, mas é ele que gera a vida. É ele que vai gerar vida no seu coração hoje. Eu creio que Deus vai ressuscitar pessoas neste lugar, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Deus vai fazer viver uma nova fome em você, porque você foi chamado para ser do exército do Senhor, mas tem gente que está seca espiritualmente. Nós vamos orar, toda secura vai acabar em nome de Jesus. Mas para você nascer no reino do Espírito, é primeiro necessário que você morra. Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo para aqueles que vão se batizar. Meu amigo, se você nascer uma vez, você vai morrer 2 vezes. Pastor, explica isso. É que quando você nasce uma vez do ventre da sua mãe, você é matéria, e você é alguém natural. Preste atenção. Quando você nasce do ventre da sua mãe, você está em pecado, porque, como disse o salmista Davi, em pecado me concebeu a minha mãe. Você está debaixo ainda da aliança do pecado. Ou seja, quando você morrer, você vai morrer fisicamente e ainda vai morrer eternamente, porque você nasceu só uma vez. Se você nascer uma vez, você morre 2 vezes. Você morre aqui e morre também espiritualmente, eternamente. Ou seja, você estará separado de Deus por toda a eternidade. E a Bíblia diz que aqueles que estão separados de Deus por toda a eternidade estão num lugar que a gente não gosta de falar, mas que existe, que é o inferno.
simples do jeito que eu estou dizendo. Lugar de morte, lugar de dor, onde há choro e ranger de dentes, onde o fogo é tão forte, você vai pedir para morrer e a morte vai fugir de você. Você não, em nome de Jesus. Porque você nasceu uma vez, você morre duas. Agora, meu amigo, se você nascer duas vezes, você pode morrer até uma, mas você não morre duas vezes. Não. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando? Se você nascer duas vezes do ventre da sua mãe, mas nascer da água e do Espírito, nunca mais você morre. Porque quem está em Cristo já passou da morte para a vida. Quem está em Cristo não morreu, foi promovido. Vamos lá. Foi promovido às mansões celestiais. É por isso que uma visão, ela precisa ser discernida espiritualmente. E uma das coisas que Satanás vai fazer com que você perca no momento em que você recebe a visão é a fala. Porque aquilo que você fala, dependentemente daquilo que você vê, é o que vai determinar o que você vai viver. Deus não fez os ossos reviverem sozinhos. Deus usou a boca do profeta. Vamos lá. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Você precisa discernir as coisas espirituais. Deus te deu boca para você confessar a palavra dele. Deus te deu boca não para você ficar reclamando. Deus te deu boca não para você ficar murmurando daquilo que acontece na sua vida, não para você se tornar vítima, mas para que você se torne uma profetisa e um profeta do Senhor. Tem alguém? Inclusive, eu vou mostrar na Bíblia, tá? A sua vida eterna depende, entre aspas, de uma palavra que você disse, de uma frase que você disse. Como assim, pastor? Abra sua Bíblia em Romanos 10, versículo 9, versão NVI. Pastor, você está falando que a minha vida eterna depende do que eu vou falar? Sim. Presta atenção na importância que as suas palavras têm. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Que Paulo está falando assim, a sua vida eterna depende daquilo que sua boca está falando. Primeiro você quer com o coração, mas depois você declara com a boca. Foi a mesma coisa que Deus falou para Ezequiel: os mortos podem reviver, tu sabes, Senhor. Então profetiza, então declara Cristo, então declara a vida, então declara a palavra. Satanás vai te impedir de profetizar, Satanás vai te impedir de falar. Mas quando você declarar Cristo sobre qualquer coisa, tudo vai mudar. João capítulo 6, versículo 63. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite, mas as palavras que eu disse são Espírito e vida. Você precisa discernir espiritualmente. Deus está me falando aqui sobre pessoas que ultimamente têm sofrido muito com paralisia do sono. Paralisia do sono é aquela experiência onde você fica meio travado. É como se a sua mente acordasse antes do seu corpo, dizem os psicólogos. Mas as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Você já percebeu que quem já teve paralisia do sono aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, gente, eu quero conhecer. A primeira coisa que a paralisia do sono faz com você é te impedir de falar. É ou não é verdade? Você quer gritar e você não consegue. Eu já sofri com isso. É horrível. É como se você sentisse uma presença demoníaca sobre você, te impedindo de falar. Ele sabe que no momento em que sua boca abre e você declara Cristo, a vida vem. Mas a vida só vem quando a palavra vem. Jesus falou: as minhas palavras são espírito e vida. Jesus falou: as minhas palavras são espírito e vida. Toda vez que você declara a palavra de Cristo sobre a sua vida, alguma coisa muda.